Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, Educa Acontece no ar. E hoje nosso jornal educativo é especial. Vamos falar sobre os povos originários da região de Campinas. Você sabia que em Montemor está o museu referência no país em material de diversas etnias indígenas? E esse é um acervo que ele é fundamental, porque através dele a gente consegue mostrar a diversidade tão grande de povos e etnias, culturas e tradições que a gente tem no nosso país. Os povos originários, eles são muito diversos entre si. A gente tem aqui no Brasil mais de 305 povos indígenas diferentes. Tem ainda entrevista especial com a líder indígena Trudruá do Rico. Ela é da etnia Macuxi e espalha a cultura indígena por meio da literatura. Eu cresci numa cidade ribeirinha, uma cidade era muito pequena e acho que a principal avenida era o rio. E foi ali que se foi forjando em mim essa primeira literatura, que era também uma literatura Macuxi, mas era também uma literatura daquele território. O Educa Acontece especial Povos Indígenas começa em 30 segundos. Quer cuidar melhor da sua saúde? Tire dúvidas sobre doenças, conheça os serviços do SUS e muito mais. Toda terça, às 10 da noite. O mês de abril é muito importante para o Brasil. É quando celebramos a diversidade cultural dos povos indígenas, além de contribuir para a preservação da cultura e da história desses povos. A data serve ainda como um momento de reflexão sobre a luta contra o preconceito e pela manutenção de seus direitos. E isso começa pela forma como chamamos esses povos. Vale reforçar aqui que não se fala mais índio. A forma correta de se referir é indígena. Vai aí o porquê. Segundo Daniel Munduruku, autor indígena e conhecido também fora do país, a palavra índio está quase sempre ligada à preguiça, selvageria, atraso tecnológico. A visão de que o índio tem muita terra e não sabe o que fazer com ela, termo colonizador, uma forma preconceituosa de se referir a essas pessoas. Já o termo indígena, apesar de semelhante ao primeiro, possui significado bastante diferente. Ainda segundo Daniel, a palavra indígena significa originário, aquele que está ali antes dos outros. A mudança ocorreu em julho de 2022, com a Lei 14.402, aprovada pelo Congresso Nacional, que deixou de lado o termo índio, considerado preconceituoso contra os povos originários. E você sabia que a região tem 3.250 indígenas, segundo resultados do Censo 2022? Dá agora uma olhada nessa arte. Os dados revelam que Campinas reúne a maior população desse grupo. Em 2010, eram 1.043 indígenas. Agora, eles somam 1.569, uma alta de 50%. Ainda segundo o censo, isso se deve às políticas públicas voltadas aos povos originários. E tem ainda a Unicamp, que desde 2019 reserva vagas na graduação para o grupo. E quando se fala em ensino, a história dos povos originários está presente desde a educação infantil. No SEI Renata Ferramola, os educadores trabalham a valorização da cultura indígena. Os bebês exploram a natureza como forma de aprendizado, experimentam a comida dessa população, como a tapioca, além de conhecerem a música indígena. E falando em conhecimento, te convido a assistir a nossa primeira reportagem especial sobre os povos originários. A Viviane Marim e o Danilo Lima mostram agora pra gente como a cultura indígena é rica e como a tecnologia dos sírios é utilizada para pesquisas sobre essa população.
Na região metropolitana de Campinas, há dezenas de sítios arqueológicos que revelam a presença milenar dos povos originários. Vestígios de ocupações indígenas estão espalhados por áreas hoje urbanizadas, lembrando que muito antes das cidades, esse território já era habitado e constituído por outras civilizações. Agora, uma pesquisa dá um passo importante na forma de investigar esse passado. Esse é um estudo inédito realizado pela Unicamp em parceria com o Museu da Cidade de Campinas e o Laboratório Nacional de Luz Síncroton. É a primeira vez que essa tecnologia foi utilizada para estudar fragmentos de cerâmica indígena. A tecnologia funciona como um supermicroscópio, capaz de identificar até os menores elementos químicos dentro dos materiais. Bom, esse estudo ele foi feito em 2023. E ele abriu espaço para novas perguntas, na verdade. Tem muita coisa a ser feita, tem muita coisa a ser concluída e tem técnicas a serem usadas para complementar, para fechar as respostas. Então, na verdade, é um estudo em andamento, mas que abriu as portas para essa abordagem, né, de utilizar essas técnicas espectroscópicas para o estudo de cerâmicas. A luz síncrotron é uma luz produzida aqui no acelerador, é uma luz de alta energia, de alto brilho, que é canalizada no que a gente chama de linhas de luz, né, são as nossas estações experimentais, que no caso aqui da linha Carnaúba é uma linha de espectroscopia de raio-x. Ela é especializada em estudar a composição dos materiais. Por exemplo, a composição elementar. A gente produz, como foi feito nessas cerâmicas, mapas elementares, onde cada ponto vai ter a composição dos elementos que compõem esse ponto. A gente vai mais a fundo na composição desse material, como ela está agora. Não importa se ela tem 1 milhão de anos, 100 mil anos, 10 mil anos. Com o apoio do Museu da Cidade, a pesquisa só aconteceu com a iniciativa ousada da então estudante de História, Sofia Rodrigues, em 2022. Eu cheguei aqui no museu pelos estágios do curso, estágios obrigatórios do curso em História na parte de licenciatura. E justamente na época dos estágios, estava tendo a comemoração dos 30 anos do Museu da Cidade. E aí foi-se feita uma exposição para pensar a cidade, todo o acervo, só que a cidade nesse tempo um pouco mais estendido, porque a cidade não é só esse núcleo urbano, o lugar, o território, Campinas enquanto um território, existe desde a formação geológica. E a partir de então, desde que tem seres humanos aqui ocupando esse território do Brasil, eles passavam por aqui, estabeleciam suas aldeias, estabeleciam suas redes de contato aqui. Então a gente pensou em incorporar as peças que a gente tinha, que a gente sabia que foram encontradas em Campinas, dentro dessa história da cidade. Como eu estava aqui junto nos estágios, estava mexendo com essa parte arqueológica, a gente decidiu incorporar. Só que para incorporar, as peças elas estavam sem contextualização nenhuma. Elas foram escavadas na década de 60, só que não tinha muito de onde pertencia, estudos para saber de que etnia que era, simplesmente foram recolhidas e trazidas ao museu. E aí a gente começou a pensar então como que a gente poderia construir uma narrativa que fosse palpável ao grande público e que contasse de uma forma didática o que aconteceu em Campinas antes de virar um centro urbano. E aí a gente pensou em carbono 14, a gente foi atrás, só que é um preço exorbitante, que o museu infelizmente não tinha recursos na época. E como eu tinha ido na inauguração dos Círios, coisas num primeiro momento completamente desvinculadas, eles sempre deixaram abertos lá que muitas áreas poderiam fazer pesquisas muito diversas lá, de material, de composição, de organização, de tomografia, raio-x e tudo que eles fazem, desde biologia, vacina, tudo, até a parte de física. E aí eu resolvi entrar em contato para saber, olha, será que a arqueologia também poderia ser investigada através do Círios, que é esse laboratório tão tecnológico? E aí eu cheguei, depois de conversar com algumas pessoas das linhas diferentes lá, cheguei no Douglas Galante, que na época era o pesquisador responsável pela linha Carnaúba, e ele topou a ideia.
Em publicações nas redes sociais feitas em 2022, Sofia compartilhou a expectativa e o entusiasmo com o início da pesquisa. Fomos aceitos e agora a gente tem 48 horas para rodar os testes e para a gente avaliar um pouco os materiais que a gente tem. E eu estou muito feliz. Foram analisados 4 fragmentos de cerâmica tupi-guarani, anteriores à chegada dos portugueses. Uma das descobertas mais curiosas foi a presença de cálcio nos fragmentos, comuns em áreas litorâneas. Nós descobrimos a composição básica do material, então ele é composto majoritariamente por ferro, o que é uma coisa esperada, porque os solos são ricos em ferro, né? Boa parte, especialmente os daqui da região. Outros metais como manganês, titânio, que também são esperados. Mas também nós descobrimos a presença de rubídio, que é um material que não é convencional para cerâmicas, e também a presença do cálcio, que é uma coisa muito importante para a gente interpretar a origem desse material, dessa cerâmica. Porque o cálcio ele foi encontrado em partículas específicas. Isso pode dizer que a massa da qual foi utilizada, o solo, né, que foi utilizado para a confecção dessas cerâmicas, pode ter vindo de um sambaqui. A hipótese reforça que grupos indígenas teriam circulado entre o litoral e o interior, possivelmente seguindo o antigo caminho do Piabiru, rota que ligava o Atlântico à Cordilheira dos Andes. A gente sabe que essa cerâmica, a característica física, a forma como o grafismo, a forma como as pinturas estão posicionadas, é uma cerâmica que ela se espalha por outras regiões do Brasil. E para a gente mostrar então essa longa ocupação, não só temporal, mas também espacial. E que Campinas então era esse lugar de passagem, esse lugar de estabelecimento, mas que tem uma conexão com o Brasil como um todo e o que hoje são os outros territórios, os outros países. Isso já nos dá algumas hipóteses para pensar como esse calcário, essas conchas, até esses componentes que foram encontrados nessa cerâmica, teriam chegado até Campinas nessa época pré-histórica que a gente chama, essa época pré-colombiana. Se foi através da cerâmica em si, se a peça já foi trazida, já feita do litoral, ou se foi esse processo de rede, dessa troca de materiais, dessa rede comercial até, que a gente imagina que geralmente não é, porque seriam, entre aspas, povos primitivos e pelo contrário, são povos muito complexos que já estabeleciam todas essas redes em longa duração temporal, mas também espacial, do litoral até, por exemplo, o Império Inca. A presença de estudantes indígenas durante a apresentação do trabalho na Unicamp teve um significado especial para Sofia. O museu, enquanto instituição, ele tem essa guarda, essas peças já estavam aqui no museu, só que essas peças pertencem a essa ancestralidade indígena, então fica a cargo dos indígenas decidir o que fazer com essas peças. Se elas ficam como peça desse passado, que não existe mais deles, que hoje eles já estão em uma outra forma de vida, com outros relacionamentos, ou se a partir dessas peças eles ainda conseguem construir essa ideia dessa longa duração. E fica a cargo dos indígenas decidirem isso, e não da gente enquanto museu, da gente enquanto pessoas não indígenas. Os resultados da pesquisa abriram novas possibilidades para a arqueologia. Parte dos fragmentos analisados está preservada no Museu Elizabeth Aitai, localizado em Montemor, que abriga um dos acervos mais representativos da cultura indígena na região. O museu homenageia a esposa do engenheiro e antropólogo húngaro Desidério Aitai, que viveu em Campinas e se dedicou ao estudo da presença indígena no interior paulista, como conta a historiadora e diretora do museu, Luana Albarracin. O Desidério se dedicou ao estudo da etnologia indígena brasileira. Então, a gente tem várias publicações que foram feitas por ele, mais de 100, e elas são utilizadas até os dias de hoje como bibliografia quando a gente fala sobre esse assunto. A gente tem aqui no Museu Elizabeth Aitai uma boa parte do acervo que foi levantado por ele durante as pesquisas, mas ele também deixou isso em outros lugares, como por exemplo, a gente tem o Museu Universitário da PUC Campinas, tem o Museu da Casa de Vidro, o Museu de Paulínia e vários outros.
Foi ele quem encontrou os fragmentos em 1960 em diversos pontos da região de Campinas, especialmente no sítio arqueológico Haj Maluf, em Montemor, um dos 4 oficialmente registrados na área. Esses achados são fundamentais para entender os modos de vida dos povos originários que habitaram o território muito antes da urbanização. Então a gente tem, por exemplo, nesse caso, né, desse material, uma boa parte dele veio de um único sítio, de onde foram tirados mais de 20 mil fragmentos. E esses fragmentos de material arqueológico, eles são referentes a uma aldeia com mais de 2 quilômetros de extensão. Então a gente está falando de uma habitação, assim, no tamanho praticamente de um bairro. É claro que não foi habitado simultaneamente esses 2 quilômetros de extensão. Então eles habitaram uma zona, ficavam ali durante um certo período e migravam para outra. Essas fotografias especificamente, elas são referentes a esse sítio, Haj Maluf. Esse sítio foi onde começou tudo, quando o Desidério foi fazer esse trabalho de topografia. Então aqui a gente tem uma imagem dessa urna funerária indígena que foi encontrada pela Elizabeth. Essa Elizabeth, né, aquela já estava com uma idade um pouco mais avançada, e na época vieram jornalistas de vários lugares do país para cobrir essa matéria, né, da encontrada dessa urna. Quando a gente fala sobre essa aldeia, né, que existiu aqui nessa região do Haj Maluf, ela tem aproximadamente de 800 a 1000 anos de idade. Então ela é referente ao período que a gente conhece hoje como o período pré-colonial. Nesses sítios arqueológicos foram encontrados 2 tipos de materiais bem relevantes. São os materiais líticos, que são as ferramentas líticas, né? E a cerâmica, que é o tipo de material principal, né? Essa cerâmica, por exemplo, ela tem vários tipos de modelo, né? A gente tem essa daqui, por exemplo, que tem uma cobertura que a gente chama de engobo. O engobo branco com desenhos e grafismos. São desenhos que representam vários tipos de situações. Por exemplo, eles têm grafismos específicos para rituais, grafismos que indicam proteção. E quando usados no corpo, por exemplo, a gente pode ter o indicativo da posição social da pessoa, se ela é casada, solteira e por aí vai. E na produção de material, a gente também tem esses significados. Quando a gente fala sobre grafismo, a gente também está falando sobre pigmentos. E, para falar sobre pigmentos, é muito interessante o estudo que foi realizado no Sirius, que é o acelerador de partículas. Foi selecionado um fragmento que tinha os 3 tipos de pigmentação, né? 3 cores, na verdade, vermelho, o branco e o preto, para que esse material fosse passado para análise. Então a gente tem o engobo branco, o grafismo preto. E aqui o grafismo vermelho. E aí foi retirado dessa peça maior um pequeno fragmento que foi para análise. E aqui a gente tem outro pedacinho. Ó, esse daqui também. Vocês podem ver que ela foi cortada mesmo, como uma chapa aqui, para poder mandar. Em uma região com mais de 3 milhões de habitantes, reconhecer os traços deixados pelos primeiros povos é um gesto de respeito e valorização. E com o apoio da ciência, esses traços ganham ainda mais força para atravessar o tempo e continuar pulsando no presente. Isso, de fato, é uma tecnologia mesmo. A gente geralmente associa a tecnologia àquilo que é contemporâneo e moderno, né? Atual. Mas a tecnologia, ela abrange uma série de ferramentas e coisas que colaboraram com o cotidiano do ser humano. A cerâmica, por exemplo, é uma tecnologia. E quando a gente fala sobre produção de cerâmica, a gente está falando de um processo que ele exige um conhecimento muito grande. Ou seja, a cerâmica, todo o processo, desde a escolha da matéria-prima até a finalização e decoração dessa cerâmica, exige um conhecimento muito grande. Campinas tem o centro de pesquisa mais moderno e mais de ponta do Brasil, que é o Sirius. Trazer esses materiais tão antigos para a história de Campinas, para essa infraestrutura também localizada em Campinas, é uma coisa muito emblemática, porque é a tecnologia do passado encontrando a tecnologia do futuro para dar respostas
a respeito desses povos, costumes. Chama atenção para a comunidade da arqueologia de que é possível utilizar essa infraestrutura para responder perguntas que às vezes eles nem imaginam que podem ser respondidas. Que o indígena, que as pessoas ainda chamam de índio, não é uma coisa estática, não é um ser humano primitivo que ficou no passado e não existe mais. Pelo contrário, a gente consegue comparar as redes de saberes ancestrais que foram necessárias para construir essas peças há 2000 anos atrás, e a gente consegue ver ecos na forma de produção de cerâmicas, por exemplo, dos indígenas do presente, mas também mostrar diferenças. Isso é muito importante para mostrar que, assim como a nossa cultura material, tudo que a gente produz de material hoje é diferente de há 20 anos atrás. E assim todos os povos indígenas também. O que eles construíram há 100 anos atrás, com a forma que eles construíram, tem semelhanças, mas também tem muitas diferenças, porque eles também vão mudando conforme o tempo vai passando, conforme eles vão se relacionando entre si e com outros povos. Quer conhecer de perto a arte dos povos originários que viveram na nossa região? O Museu Elizabeth Aitai fica em Montemor, a 30 quilômetros de Campinas. Ele fica na rua Raj Maluf, número 101, no Jardim Santa Cândida. Não precisa pagar nada para entrar. A gente vai continuar falando sobre a importância da cultura indígena nesta edição. Mas antes, vamos dar um giro e saber o que está rolando em outras áreas de Campinas. Mais eficiência nos agendamentos, mais agilidade nas viagens, indicação das melhores rotas e mais usuários atendidos. Esses são os benefícios do roteirizador de viagens, que será incorporado ao Pai Serviço nos próximos meses. O roteirizador vai garantir que os pedidos de agendamento do serviço sejam distribuídos de forma automática e de acordo com a localização, indicando rotas mais eficientes e reduzindo o tempo dos deslocamentos. Você sabia que a minuta do edital para licitação da concessão do transporte público coletivo convencional aqui de Campinas já está à disposição de toda a população? Ela pode ser consultada e analisada no site da Secretaria de Transportes. Além disso, a INDEC disponibilizou urnas para receber as manifestações nos terminais urbanos. Após a consulta pública, o edital será consolidado com as sugestões e publicado, para depois abrir o processo de licitação. A região da Vila União recebe até o dia 15 de maio o consultório veterinário móvel. A estrutura está no Parque Luciano do Vale. O atendimento veterinário é gratuito e os animais atendidos são microchipados e vacinados. O consultório fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. O atendimento é por ordem de chegada. E na previsão do tempo, a gente confere como ficam os próximos dias do outono. As pancadas de chuva continuam nesta última semana de abril. Elas devem ocorrer mais para o final da tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima não deve passar dos 26. A umidade relativa do ar fica na casa dos 56%. Nesta semana, a lua passa de minguante para nova. O sol nasce às 6h26 da manhã e se põe às 5h45 da tarde. Rápido intervalo no nosso jornal especial sobre os povos originários. A seguir, tem entrevista especial com a líder indígena Trudruá do Rico. Ela falou sobre a cultura e educação indígena. Confira um trecho. A leitura de autoria indígena, da literatura indígena, ela é importante para a humanização
desses povos que foram desumanizados durante diversos períodos de colonização. Por isso que hoje ler autores indígenas, ler literatura indígena do Brasil, do Canadá, da Nova Zelândia, é uma recuperação da nossa subjetividade, do nosso modo de vida de existir no mundo. Todos os detalhes desse bate-papo que eu tive com a Trudruá, você vai ver em instantes. Educa. Acontece. Primeiros socorros. Olá, eu sou o professor Joseph. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco sobre primeiros socorros. Vamos ver? Olá pessoal, meu nome é Rony, sou enfermeiro de formação, atuo no sistema 192 e 193 do atendimento pré-hospitalar. Quero falar com vocês hoje sobre primeiros socorros. Primeiros socorros são procedimentos que qualquer pessoa pode aplicar. Não importa a natureza do agravo que essa vítima esteja sofrendo. Eu presenciando, eu devo aplicar os procedimentos de primeiros socorros. Para tal, eu preciso ter uma segurança. A cena, o ambiente tem que estar seguro. Uma vez tendo esse ambiente seguro, eu me aproximo da vítima e identifico os possíveis agravos, as possíveis alterações. É fundamental também que eu solicite ajuda de maneira adequada. É importante que eu responda às perguntas do operador, seja do 92, do 93, e ele vai querer saber alguns dados que devem ser passados, como por exemplo, qual é a sua localização, qual é o ponto de referência, quantas vítimas tem, e isso tudo será fundamental para encaminhar uma ambulância de maneira adequada, a ambulância mais adequada para aquele caso. Pode ser também que o operador lhe dê algumas informações, dando sugestões ou manobras que podem ser realizadas até a chegada da equipe especializada. Primeiros socorros. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Dengue. Prevenção é a única arma contra a doença. Olá, eu sou a Luciane Farias, professora, e vim falar sobre algumas formas de prevenção à dengue. Eu sei que você vai dizer que já sabe, mas se der uma voltinha aí pelo seu quintal, será que não vai encontrar algum possível criadouro do mosquito? Como, por exemplo, garrafas plásticas, pratinhos de vasos de plantas, latinhas. Que tal dar uma olhadinha? E lembre-se, mantenha a caixa d'água sempre limpa e bem fechada. Limpe as calhas da sua casa. Descarte no lixo qualquer objeto que possa acumular água. E limpe regularmente os recipientes de água dos seus animais de estimação. A melhor forma de prevenir a dengue é evitar a água parada. Faça a sua parte. Dengue. Prevenção é a única arma contra a doença. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa. Acontece. Estamos de volta pelo 12.2 da sua TV aberta. Sempre muito bom ter a sua companhia e audiência ao longo do nosso jornal. E agora o convite é para os pequenos campineiros. O plano pela primeira infância campineira está com inscrições abertas para o Comitê das Crianças 2025. Podem participar crianças entre 8 e 11 anos. Os selecionados vão poder sugerir melhorias no planejamento urbano da cidade, além de garantir o direito de manifestação em todos os campos que afetam o público infantil. As inscrições vão até o dia 4 de maio e podem ser feitas no site que aparece na tela. Agora vamos às vagas de emprego disponíveis pelo Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas. Tem 15 vagas para atendente de agência. Precisa morar em Campinas e ter conhecimento em informática básica.
A função é para atendimento ao público, orientações e direcionamento aos usuários. Para Valinhos, há 2 vagas de caseiro. A preferência é que seja um casal e que tenha disponibilidade para morar no local. Quem ficar nessa vaga vai realizar manutenções, limpeza e organização da chácara. Já para pedreiro, são 10 vagas na região do Cambuí, em Campinas. A função é para execução de alvenaria, revestimentos, rebocos e instalações. Além dessas vagas, há outras no site do CEPAT. Lembrando que lá também é possível fazer o cadastro de currículo. A gente volta a falar sobre os povos originários. A cultura indígena possui uma importância muito grande na construção da identidade nacional brasileira. Ela está presente em elementos da dança, festas populares, culinária, na nossa fala e também na literatura. Eu tive a honra de bater um papo com uma das principais líderes indígenas do país. Trudruá Dorrico é pesquisadora da literatura indígena e também escritora. Na nossa conversa, ela fala sobre a importância da cultura indígena. Confira! Moribenandã, Macuxpaurã, Uiezé, Trudruá Dorrico. Iná. Tadai Shimbai Bandu Yomba, Tadai Shimbai Bandu Yomba, Tadai Shimbato Wana Abia Murutugu Wanau Creda, Tadai Shimbato Wana Abia Murutugu Wanau Creda, Tadai Shimbai Bandu Yomba, Tadai Shimbai Bandu Yomba. Oi, gente! Eu vou traduzir rapidinho o que eu falei. Eu perguntei se vocês estão bem. Eu disse que eu sou uma mulher da etnia Macuxi e eu cantei uma parichara para a gente celebrar esse momento aqui de estarmos juntos. Isso. E que prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por ter topado essa entrevista, Trudruá, por ter gentilmente separado um tempinho na sua agenda para conversar com a gente. É uma honra ter você aqui no Educa Acontece. Obrigada. Bom, gostaria de começar te perguntando então como a literatura entrou na sua vida. A minha primeira literatura, ela vem da oralidade, ela vem das histórias da minha mãe. E eu cresci com essas histórias na beira do rio. Eu cresci numa cidade ribeirinha, uma cidade era muito pequena e acho que a principal avenida era o rio. E foi ali que se foi forjando em mim essa primeira literatura, que era também uma literatura macuxi, mas era também uma literatura daquele território. E ela moldou quem você é hoje? Fundamentalmente, o meu primeiro livro, Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, é esse retorno para esse chão da minha memória, em que eu brinquei, vivi, corri, subi no pé de manga quando criança. E eu acho que esse vínculo com esse passado da terra, das histórias, mas também da minha vivência ali naquele território com a minha mãe, Macuxi, foi meu principal guia assim, da literatura. Mas também tem mais. Bom, e assim como aconteceu contigo, como você acredita que a literatura, a leitura podem ajudar a formação do ser humano? Nós temos uma socióloga do povo indígena Maori da Nova Zelândia e nesse estudo que ela fez, ela identificou que o leitor indígena ele é exposto a muitos tipos de violências simbólicas. Então, a leitura de autoria indígena, da literatura indígena, ela é importante para a humanização desses povos que foram desumanizados durante diversos períodos de colonização. Por isso que hoje ler autores indígenas, ler literatura indígena do Brasil, do Canadá, da Nova Zelândia, é uma recuperação da nossa subjetividade, do nosso modo de vida de existir no mundo. Por isso que eu acredito que essa ferramenta ela é uma ferramenta essencial para todas as humanidades. E é uma ferramenta potente também quando a gente fala de educação?
Com certeza, e eu acredito que a leitura, o livro e a literatura, no meu caso, a literatura indígena, elas me salvaram, esse pacote todo me salvou de diversas maneiras, porque eu me identifico como sujeito nessas histórias, nesses contos, mas também eu vou moldando a minha relação com a floresta e com os outros humanos, e isso é fundamental assim, para a formação de um sujeito. Para mim, é uma maneira de experienciar o mundo. E eu acho que essa minha passagem na Terra é isso. Uma experiência que ela é amplificada porque é compartilhada nos livros a partir das outras vivências e de outras experiências. Eu acho fundamental. E já que a gente falou sobre educação, como você acredita que a literatura pode contribuir para a educação antirracista? Até 30 anos atrás, não existia uma literatura indígena estudada nas escolas. Isso porque não tinha autores indígenas presentes no mercado editorial. A partir do momento que as escolas começam a adotar livros de autores indígenas e a gente começa a conhecer contextos plurais indígenas em diversos municípios brasileiros, a gente começa a compreender a diversidade étnico-racial indígena que existe no Brasil. No Brasil, são mais de 305 povos indígenas, falantes de 274 línguas maternas ainda vivas. E muita gente desconhece esse contexto. Então, a partir do momento que você conhece uma literatura indígena, você conhece um autor indígena e automaticamente você conhece a que povo pertence esse autor. Existe uma língua viva nesse povo? Qual é o modo de vida? Quais são as características desse povo? E aí você entra em um novo país. É como se entrasse... Eu acredito que nós vivemos num país plurinacional, porque são muitos países coexistindo aqui nesse território. Turduá, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente a respeito da relação entre leitura, escrita e oralidade na etnia Macuxi. A oralidade, ela é a nossa ferramenta principal, mas eu não utilizo a oralidade como o nosso ponto de partida, porque, Nath, nós, povos indígenas, não temos outros registros escritos, não porque nós somos fundamentalmente orais, mas porque nós fomos impedidos pela colonização de ter nossos documentos. Nós tivemos documentos que foram destruídos. Mas a gente reelaborou isso ao longo de 500 anos e uma das coisas mais bonitas que eu escuto o povo Macuxi falar é que ninguém reivindica para si o título de primeiro escritor, porque para nós o nosso primeiro escritor é Macunaímã, que escreveu as nossas histórias no território e deixou como legado essa herança para o povo que é o território. E a partir do território você lê o mundo, a partir do Monte Roraima você entende onde o mundo Macuxi começou. Costumam brincar que Roraima é o fim do mundo, mas para o povo Macuxi, Roraima é o começo do nosso mundo, literalmente. E falando um pouco do seu povo, da sua etnia, e também das outras tantas existentes que você já citou aqui agora há pouco, nós estamos em abril, que é o mês de celebração dos povos indígenas. Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente o significado disso para vocês. O mês de abril ele já foi muito estigmatizado e ele foi muito utilizado para reforçar estereótipos sobre povos indígenas, mas a organização do movimento indígena, e eu acredito que aí a literatura, a cultura, o cinema, a educação antirracista conseguiu reconfigurar essa data. Inclusive a gente conseguiu, por um projeto de lei proposto pela ex-deputada Joênia Wapichana, que hoje é a presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mudar o nome dessa data. Então hoje a gente chama Dia Nacional dos Povos Indígenas para relembrar o Brasil que nós temos uma pluralidade de povos indígenas aqui nesse território nacional. Mas esse mês significa agora um mês de luta, de mobilização, um momento que a gente aproveita escritores, artistas, né, de diferentes segmentos, para convidar assim, o público brasileiro a conhecer mais os povos indígenas de perto mesmo, assim, de um outro jeito assim, que não foi representado em nenhum lugar. E, então esse mês é um mês muito potente para nós, assim como o mês de agosto, e durante todo o ano a gente faz essas mobilizações que é para aproveitar
esse mês, convidar as escolas a conhecer a literatura indígena, o cinema indígena, a música indígena, enfim, os povos indígenas. Bom, e aproveitando que você está aqui em Campinas, eu gostaria que você contasse para a gente sobre a sua forte relação com a cidade. Campinas tem um programa da educação básica que se chama MIPID e é um programa que busca incluir a educação étnico-racial na formação dos professores de educação básica. Eu não conheço outro estado brasileiro que tenha esse programa, então MIPID me chamou há 2 anos atrás para fazer uma formação longa com os professores e nessa formação nós nos encontramos mensalmente para mostrar como é possível se engajar em uma educação antirracista a partir da literatura indígena. E eu estou aqui de novo, 2025, para fazer mais uma formação, de novo com essa temática, mostrando que a formação que o MIPID busca para a rede básica de Campinas é uma formação continuada e não uma formação assim, em um período específico. E então me agrada muito esse programa. Doá, eu gostaria muito de agradecer novamente a sua entrevista. Quero aproveitar também essa oportunidade para agradecer ao Hostel Solar, que gentilmente cedeu o espaço aqui para a realização desse nosso bate-papo. E para a gente finalizar, eu gostaria de te pedir para deixar um recado para os estudantes. Como escritora, eu quero convidar vocês a conhecerem a minha literatura, conhecerem a obra Originárias, que contém 10 autoras indígenas de 10 diferentes povos. E como pesquisadora, conhecer a literatura indígena produzida no Brasil e se engajarem cada vez mais na busca por uma educação étnico-racial indígena. Então, é isso. Muito obrigada novamente. Obrigada. E aí, gostou? Essa entrevista já está disponível no nosso YouTube. Se quiser rever ou compartilhar, é só entrar lá. E a gente encerra o Educa Acontece de hoje com uma reflexão para você aí de casa. No mês em que celebramos os povos originários, é fundamental refletir sobre a importância de reconhecer e valorizar políticas públicas para esse povo, principalmente quando o assunto é educação. A Base Nacional Comum Curricular, que orienta a formação dos estudantes brasileiros, busca promover uma educação inclusiva. Um dos pilares da BNCC é o reconhecimento da diversidade regional brasileira. Isso significa que o currículo das escolas deve contemplar as especificidades culturais, sociais e geográficas de cada região do país. E como você viu hoje no Educa Acontece, nossas escolas municipais têm feito isso. Os povos originários do Brasil têm uma riqueza de saberes e conhecimentos ancestrais que são fundamentais para a compreensão da história e da cultura do país. Com isso, a valorização desses saberes tradicionais contribui para a preservação da diversidade cultural e para a construção de uma sociedade mais igualitária e sustentável. E você, o que sabe sobre essa população, hein? O Educa Acontece fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Tchau! Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.